Imagine o seguinte: um ex-chefe de inteligência do governo de Hugo Chávez aparece nos Estados Unidos acusando o regime venezuelano de financiar campanhas políticas em outros países fins escusos, dinheiro de narcotráfico, esquemas ocultos. Agora imagine esse personagem apontando o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como receptor desse tipo de dinheiro. Parece trama de filme. Mas é exatamente nesse clima que estamos em 2025. Esse homem é Hugo Armando Carvajal Barrios, conhecido como El Pollo. Ele foi diretor de contra-inteligência militar na Venezuela durante o governo de Chávez e, posteriormente, esteve no governo de Nicolás Maduro. Em 2023, Carvajal foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos para responder a acusações de narcotráfico e narcoterrorismo. Agora, eis a bomba. Em reportagens latino-americanas, surge a alegação de que Carvajal, em sua colaboração com a justiça estadunidense, teria mencionado que o regime chavista financiou partidos e líderes de esquerda em toda a América Latina, e, segundo essas matérias, que o novo lista incluiria Lula. Isso acendeu todos os holofotes. Mas a verdade é mais complexa. Até agora, fontes confiáveis que falam em inglês ou internacional apontam que Carvajal admitiu culpa por narcotráfico. Porém, não há confirmação pública de que ele tenha oficialmente nomeado Lula ou o partido dele como beneficiário desse financiamento ilegal. Ou seja, há um rumor gravíssimo em circulação que precisa ser examinado com cuidado. Para fins deste vídeo, vamos levar adiante a narrativa com cautela de que há alegações de que Lula teria sido citado no contexto desse esquema venezuelano, e vamos explorar os desdobramentos, as contradições, o que isso pode significar para a política brasileira e para a esquerda latino-americana. Mas reforço, não afirmamos que essa acusação é comprovada. O que segue é uma reportagem de análise sobre o que se sabe, o que se alega e o que está por vir. Começamos pelos fatos confirmados. Carvajal foi investigado e preso. Em junho de 2025, ele se declarou culpado, pleaded guilty, em tribunal dos Estados Unidos, por 4 acusações que envolvem conspiração de narcoterrorismo, tráfico de cocaína e porte de armas. Ele também era apontado como chefe do chamado Cartel de los Soles, esquema informal que teria ligações com altos escalões militares venezuelanos. Por anos ele foi foragido, ocultou-se da justiça e então foi capturado, extraditado, enfrentou processos, tudo isso num cenário que mistura narcotráfico, política, Estado paralelo e chantagem internacional. Agora, a alegação que interessa. Em reportagens hispânicas, na Argentina, por exemplo, aparece a afirmação de que Carvajal teria dito em delação que o governo venezuelano tinha enviado milhões de dólares para campanhas políticas em outros países para apoiar partidos de esquerda, entre eles, segundo estas matérias, o de Lula no Brasil. Se for verdade, e repito, ainda não há confirmação independente e robusta, isso pode implicar que um esquema de financiamento transnacional teria usado o aparato estatal venezuelano, inclusive sua petrolífera estatal, a PDVSA, como meio para movimentar recursos escusos. Esse tipo de acusação, se confirmada, não afeta apenas o Brasil, mas toda a geopolítica da América Latina. No Brasil, tal acusação, se fosse formalizada, teria impacto direto. O nome de Lula vinculado a dinheiro de narcotráfico venezuelano seria explosivo. Pode balançar não só o ex-presidente, mas o partido que ele representa e seus aliados. Imagine o cenário: a direita carregando essa bandeira, exigindo investigação, a mídia de oposição cobrando transparência, protestos nas ruas. Ao mesmo tempo, do outro lado, há forte resistência, dúvida e explicações de que as matérias podem conter imprecisões, rumores e que Carvajal pode estar negociando para reduzir pena, o que é típico de quem colabora com a justiça. Oferece nomes, acusações, em troca de benefícios. Isso coloca a veracidade num limbo. Então, o que exatamente está sendo alegado? Vamos por partes. Está sendo afirmado que Carvajal teria declarado, em colaboração com autoridades nos Estados Unidos, que o governo venezuelano financiou partidos de esquerda em vários países latino-americanos durante pelo menos 15 anos. Entre os beneficiários estariam nomes como Gustavo Petro, Colômbia, Evo Morales,
Bolívia, e, segundo as matérias, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil. O mecanismo alegado: uso da PDVSA, Petrolífera Estatal Venezuelana, como canal de transferência de valores, fundos opacos que escapariam à supervisão normal de controle. Argumentam que isso seria parte de um esforço geopolítico para exportar a agenda chavista a outros países, fortalecendo ideologias de esquerda e partidos aliados em toda a América Latina. Aponta-se que Carvajal estaria negociando com os Estados Unidos para obter redução de pena e que, em contrapartida, pode fornecer informações sensíveis, o que cria a possibilidade de que ele esteja vendendo versões que favoreçam seus interesses. O que isso significa para o Brasil? Pois bem, se o nome de Lula ou do partido dele for oficialmente incluído em uma acusação ou colaboração que envolva financiamento de campanha via esquemas de narcotráfico, teremos um grande choque político. A direita tem aí um argumento forte. Investigue, abra os arquivos, veja quem recebeu. A esquerda, por sua vez, estará na defensiva. Isso é perseguição, é fake news. Não há provas. A mídia estrangeira já divulga essa história, especialmente em países de língua espanhola. Há reposteamentos, menções nas redes sociais. A pergunta é: será que a imprensa brasileira vai dar o mesmo peso? Será que as autoridades competentes no Brasil vão abrir investigação? E mais, até que ponto a justiça estadunidense vai usar essas alegações como parte de cooperação internacional ou delação premiada? E também, mesmo que Carvajal tenha dito algo, isso não significa automaticamente que seja verdade ou que tenha sido reconhecido por um tribunal brasileiro ou americano como facto provado. A palavra alegação precisa estar sempre presente. E o sistema político-legal brasileiro, com suas lentidões, influências e meios, pode levar anos para reagir. Agora vamos olhar o cenário de impacto e possibilidades futuras. Para a direita política no Brasil, este é um prato cheio. Um possível escândalo de financiamento ilícito vinculado à esquerda e com ramificações internacionais pode galvanizar mobilização, gerar discurso de limpeza, investigação, transparência. Se o ex-chefe chavista Carvajal realmente apontou Lula, esse fato poderá ser usado para exigir com vigor um processo investigativo, quebra de sigilos, convocações de delatores, auditorias de contratos da PDVSA, cruzamento de dados entre Brasil e Venezuela. Para a esquerda, o risco é enorme. Se o partido ligado a Lula for formalmente citado, pode haver imagem abalada, desgaste eleitoral, até possibilidade de processos judiciais ou de quebra de alianças políticas. A narrativa contrária à de que a direita está em busca de caça às bruxas será ativada, mas nesse momento ela aparece reagindo, o que em política muitas vezes significa tomar a ofensiva. Há várias perguntas-chave que surgem. O que exatamente Carvajal declarou ao Tribunal dos Estados Unidos? O que está formalizado nos autos? A menção documentada a Lula? Até agora, não encontrei um documento público de tribunal norte-americano que cite explicitamente Lula como réu ou acusado. O governo brasileiro ou a Procuradoria vai abrir investigação? Vai pedir cooperação aos Estados Unidos ou à Venezuela? A imprensa brasileira vai dar o devido destaque ou vai minimizar? Como já sugerido nas matérias latinas, há quem diga que o fato será ignorado por grandes meios no Brasil. Essa história pode virar um divisor de águas eleitoral. Se vier à tona antes das eleições, pode influenciar votos, alianças, discursos de anticorrupção. Por outro lado, se for desmascarada como imprecisa ou baseada em delator pouco confiável, pode haver contra-ataque forte, fake news, caça-fantasmas, instrumentalização política. Em resumo, estamos diante de uma trama internacional que mistura espionagem, narcotráfico, política regional e acusações explosivas. O nome de Lula aparece na narrativa, mas ainda no campo das alegações. Quem vai investigar? Quem vai revelar documentos? Quem vai fazer com que a luz apareça? E, acima de tudo, quem sai por cima nessa história à direita, elevando seu discurso de combate à corrupção e à influência estrangeira, ou à esquerda, resistindo e voltando o ataque à narrativa adversária? Fique atento, esse caso ainda está em construção. Poderá crescer, desabar
ou se revelar vazio. Mas enquanto isso, a especulação corre solta, e para quem gosta de acompanhar o jogo político, é um dos momentos mais quentes da América Latina neste ano. Estamos no momento em que o tapete começa a se desdobrar e a sala do teatro político mostra o que estava escondido nos bastidores. Imagine uma cortina que começa a subir e revelar uma cena maior, muito maior e que pode balançar colunas de poder, alianças antigas, discursos consolidados. Essa é a configuração. De um lado, o ex-chefe de inteligência venezuelano Hugo Armando Carvajal Barrios, conhecido como El Pollo, preso nos Estados Unidos e com culpa declarada. Do outro lado, a acusação que ecoa. Haveria financiamento de campanhas internacionais via esquemas venezuelanos com supostos nomes na mira. E no meio desse embate está o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, do seu partido e de uma esquerda que se vê proposta emergente, enfrentando ventos contrários. Carvajal se declarou culpado perante Tribunal Federal em Nova York a 4 acusações de narcoterrorismo, tráfico e armas em junho de 2025. Essa confissão é o ponto de partida de uma tempestade. Porque quando um homem que esteve no núcleo de poder de Hugo Chávez e posteriormente no regime de Nicolás Maduro decide cooperar ou pelo menos admitir culpa e abre violas de corda da rede de narcotráfico estatal, espalhando consequências em cadeia, então todos devem observar. Mas o que torna realmente explosivo é o que está alegado, ou ao menos divulgado por terceiros, que as engrenagens desse esquema teriam sido usadas para movimentar recursos que apoiaram campanhas políticas na América Latina. Que os destinatários poderiam incluir, segundo reportagens em espanhol, partidos e líderes de esquerda, e entre eles, Lula. Se essa acusação for confirmada, o impacto político no Brasil seria monumental. Imagine, o passado de alianças internacionais, recursos escusos, influência externa, tudo isso se materializando em evidência de que o financiamento vinha de fora, por canais ocultos. É aqui que a narrativa se bifurca. Para a direita brasileira, trata-se da grande oportunidade de ataque. Vamos investigar quem fez o quê, transparência, limpeza política. Para a esquerda, trata-se de resistência. Isso é desinformação. Não há documentos públicos. É perseguição política. Qualquer que seja o caminho que se desenhe à sombra desse escândalo, cruzará o futuro próximo do cenário político nacional. E agora vem o grande jogo de espera. Será que surgirão documentos públicos que conectem formalmente Lula ou o seu partido às acusações de Carvajal? Será que a imprensa brasileira dará o mesmo destaque que a imprensa latino-americana? Será que haverá investigação oficial no Brasil para acompanhar os desdobramentos nos Estados Unidos? E, acima de tudo, será que, no embate político de 2026-2027, esse episódio se tornará marca de eleição, tema de campanha, batalha ideológica fundamental? Se sim, então estamos diante de uma virada histórica. O financiamento de campanhas deixou de ser só nacional para ser internacional, de esquerda para a direita e de transparência para a sombra. A política brasileira pode entrar em um terreno completamente novo, onde as alianças latentes, as trocas silenciosas, os recursos obtusos começam a vir à tona e virar escândalo. Para o público, resta estar vigilante, acompanhar os autos, as gravações, os depoimentos, porque mesmo que hoje isso ainda se apresente como alegação grave, amanhã pode ser processo em andamento, depoimento oficial, quebra de sigilos. E quem estará no mural dos acusados ou dos testemunhas-chave poderá definir quem leva vantagem e quem perde. Finalizando. Essa história não é mais apenas de Venezuela, ou de inteligência secreta, ou de tráfico internacional. É do Brasil. E é nosso presente político que ameaça redefinir o que entendemos por corrupção, financiamento de campanha, influência externa e responsabilidade pública. A pergunta que fica para você, para mim, para cada eleitor é: vamos assistir passivamente ou vamos exigir que as luzes sejam acesas?